É difícil determinar nesse momento quais são os significados exatos da queda do regime do presidente sírio Bashar al-Assad para Israel especificamente. Israel agora toma medidas concretas até para se proteger diante dessa possível instabilidade no território sírio, nas colinas de Golan especificamente. Israel estabeleceu zonas militares fechadas no lado israelense das colinas de Golan até o final de dezembro. Curiosamente, um rebelde sírio deu uma entrevista ao canal público israelense em que disse que a próxima etapa será de harmonia e paz com Israel e chegou mesmo a convidar Israel a investir na Síria. Mas na prática, por enquanto, não há exatamente uma diretriz muito clara de como será o comportamento ou a orientação do próximo governo sírio em relação a Israel. Do lado iraniano, já se sabe que há uma derrota concreta, porque a Síria, o território sírio, representava um ativo estratégico para o Irã. Por meio da Síria havia aquele sonho de Qassem Soleimani, que foi o chefe da guarda revolucionária iraniana, comandante da Força Quds, morto em 2020 pelo governo do presidente Donald Trump no Iraque. Ele foi morto no Iraque pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump. O sonho de Qassem Soleimani era fazer uma espécie de círculo de fogo na fronteira de Israel, ameaçando Israel. A perda do território sírio para rebeldes que se opõem ao Irã é, de fato, uma perda concreta. Inclusive, um membro da Guarda Revolucionária Iraniana disse ao jornal New York Times, e eu cito o que ele disse aqui, que a queda da Síria para o Irã é a queda do muro de Berlim, do eixo da resistência do Irã, como eles chamam esse grupo de apoiadores, grupos terroristas que apoiam o Irã. Israel busca retomar a normalidade no extremo norte do país. É importante lembrar, há um cessar-fogo em vigor entre Israel e o Hezbollah. Israel procura convencer a própria população, os cerca de 60 mil israelenses deslocados pela guerra, de que é possível retornar, aos poucos retomar a normalidade. Por isso, nesse momento, um cenário de instabilidade nas colinas de Golan, com um novo regime que não se sabe exatamente qual vai ser na Síria, é muito ruim para as perspectivas de estabilização dessa região norte de Israel. Só para fazer uma lembrança importante, o grupo rebelde que tomou o país, chamado Hayat Tahrir al-Sham, ou seja, HTS, ele nasceu a partir de uma dissidência do grupo terrorista Al-Qaeda, era chamado de Frente al-Nusra até 2017, e aí ele passou a se designar HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Israel convocou tropas adicionais para missões defensivas nas colinas de Golan para proteger a fronteira, porque teme que essa situação de instabilidade transborde para o território israelense. Israel também colocou soldados na zona tampão para garantir a segurança das comunidades israelenses nas colinas de Golan, sob o temor de que homens armados desse grupo cheguem a essa região. Então, portanto, por um lado, só para resumir a situação, fica claro que é uma derrota indiscutível para o chamado autodeclarado eixo da resistência, com Irã, Hezbollah, as milícias pró-Irã no Iraque, enfim, mas por outro lado, nasce um regime que ninguém sabe exatamente qual é, e nasce a partir da liderança de um grupo que até 2017 era claramente vinculado à Al-Qaeda. Importante lembrar, essa zona tampão ela existe desde 1974, a partir do chamado Acordo de Retirada Israel-Síria. Depois da Guerra do Yom Kippur em 1973 e 1974, as partes fazem um acordo e criam uma zona tampão que é patrulhada desde 1974 por tropas da ONU chamada de UNDOF. Esse é o cenário no momento. Vamos ver como a situação vai se desenvolver, mas basicamente são essas as informações disponíveis até agora.